Olá, Matheus, canal MFC Gestor. Hoje nós vamos ver o que todo empresário e empresária precisa fazer para pegar informação e transformar em conhecimento. Você vai entender a utilizar, por exemplo, os dados do teu financeiro para dominar os custos e principalmente ter informação para gerir a sua empresa. Veja, pessoal, eu tenho feito essa série de vídeos e a gente começa a receber feedbacks e entender aquilo que você, empresário, está precisando. E uma das coisas que eu faço na minha empresa e que eu acho que eu consigo contribuir para vocês é nessa característica de organizar o teu dia a dia, organizar a gerência da tua empresa para transformar isso em informação, mas principalmente deixar padronizado para delegar tarefas operacionais e você poder concentrar nisso em conhecimento. Então hoje nós vamos ver na prática como pegar realmente dado bruto que está ali no teu financeiro e transformar isso em ideias, em visões, em indicadores rápidos para a tua empresa. Vamos junto. Veja, nós estamos numa série de fluxos de caixa. Então eu comecei nesse vídeo que está aqui no card, onde eu comecei falando o seguinte, olha, qual a importância de você classificar as suas despesas e as suas receitas. Neste vídeo eu abordei e falei, olha, vai lá, faça uma reunião com a sua equipe, envolva eles e pense, o que é que a gente paga por mês? O que é que a gente recebe, né? Toda vez que vende? Nós prestamos serviço, nós fazemos revenda de mercadoria. Quais são as atividades que a gente executa que vai movimentar o financeiro? Então esse foi o primeiro vídeo e lá eu expliquei a importância de tudo isso. Então não deixem de assistir. E aí nós temos aqui o segundo vídeo nesse card, onde nós já falamos o seguinte, olha, legal, mas como é que nós vamos começar a pôr em prática isso? Como é que nós vamos criar mecanismo para poder delegar essa atividade? E lá nesse vídeo eu falei como organizar o teu financeiro com barreiras físicas, ações físicas que os seus operadores realizam, que a sua equipe vai fazer, para que fique fácil de você gerir eles, né? Saber o que é que estão realizando e principalmente controlar se isso foi feito. Então lá eu dei o exemplo de utilizar 2 carimbos, lançado, pago e também as pastas onde você coloca em qual momento. Isso é muito importante, principalmente para resolver um problema que eu tive e que você pode estar tendo aí e vai conseguir resolver com essa ação, que é quando você tem um funcionário, ele está trabalhando, ele faz super bem. De repente, ele pega ou vai sair de férias ou fica, tomara que não, né? Mas acontece uma doença, alguma coisa, se afasta e aí você não tem métodos para colocar outra pessoa no lugar e manter a informação com a mesma qualidade, o trabalho com o mesmo resultado final. Por isso que é importante os controles, inclusive aqueles físicos. E olha que eu sou uma pessoa da área de tecnologia da informação. Eu poderia simplesmente falar, nós vamos trabalhar sempre com arquivos PDF, nós vamos subir na nuvem. Olha, isso funciona muito bem, mas a gente sabe que a mão de obra, a equipe que vai trabalhar nem sempre tem a mesma facilidade. E quando você consegue colocar informações tangíveis na mão deles, documentos, papéis, isso tende a ficar fácil de delegar para outra pessoa e principalmente se você numa batida de olho já consegue saber se a ação está sendo feita ou não. Vamos lá ao nosso primeiro passo para nós transformarmos informação em conhecimento. Para isso nós vamos pedir para o Felipe colocar aqui a planilha. Então essa planilha já é objeto daquele primeiro vídeo onde nós construímos ela e aqui nós vamos lançar. Então lá você lança o valor, se é a pagar, se é a receber e tem também a classificação de onde que isso entra no teu plano de contas, né? Então você tem ali, por exemplo, aqui a energia elétrica e note que nós lançamos ele na conta de energia elétrica. Porque você pode ter energia elétrica da indústria, energia elétrica do escritório e pode decidir classificar isso tudo numa única conta ou separar, tal qual a gente já abordou esse assunto. Então veja agora aqui só na planilha, olha, nós temos a conta orçamentária e quando o teu operador vai fazer o lançamento, ele vai escolher uma dessas contas pré-determinadas, aonde nós colocamos dentro dessa pequena
aba aqui, né, na planilha, todas as nossas contas, e aqui esta informação vai ser o começo da responsabilidade de converter informação em conhecimento. Por quê? Veja que eu já junto mais dados. Eu não falo simplesmente que eu tenho uma informação, por exemplo, de energia. Eu falo que essa energia, ela é entendida como despesa fixa. E esse conjunto de despesas fixas, custos fixos que você está vendo aqui na planilha, é o que vai permitir a gente transformar aqueles dados que foram lançados por um operador, por uma pessoa da tua equipe, do teu financeiro, depois em conhecimento. E por que que eu uso o plano de contas? Porque nós temos na empresa mais de uma característica. Eu também coloquei aqui um vídeo introdutório onde eu coloquei a informação sobre como criar o custo do produto. E lá eu fiz uma abordagem naquela série de vídeos e eu falei assim, olha, lá na frente nós vamos chegar em um determinado momento que nós vamos apurar qual que é o nosso custo fixo, a nossa despesa fixa. Porque esta informação é importante para levar para dentro do nosso markup. Isso mesmo, nós temos que ter ideia da nossa despesa fixa e custo fixo para poder formar o preço de venda e depois ter essa informação que nós estamos vendo aqui na planilha para poder conferir se aquela informação planejada realmente está dentro do parâmetro que nós estabelecemos, que nós planejamos para acontecesse, principalmente falando sobre preço de vendas, né? Para que você entenda, então nós vamos fazer a seguinte abordagem. A informação principal que a gente precisa para fazer a apuração é do que é fixo, tá? Então não interessa muito se é despesa ou custo fixo. A diferença se é despesa ou custo é que custo é específico da área da indústria ou daquilo que você transforma e despesa é específico da área de administrativa ou aquilo que você tem que mover para que, vamos dizer assim, não seja diretamente relacionado à produção ou alguma característica de transformação, mas que é necessário. Então, aluguel, o telefone, despesa de material de escritório, todos esses itens, né, entram lá como despesa e eles são fixos, né? Outro mito que a gente tem quando observa a palavra fixo é achar que isso não varia de um mês para o outro. Não tem nada a ver essa característica de um mês para o outro não variar. Porque pensa assim, vamos falar um caso bem específico, material de limpeza para a tua empresa. Você talvez não compre todo mês. E se comprar, todo mês ele pode ter variação de preço. Então, mês passado você pagou, de repente, do papel toalha que coloca no banheiro, R$20, esse mês está 25. Ele variou de um mês para o outro. Mas o que interessa para nós é que hoje, na nossa informação, ele vai entrar na apuração do custo ou da despesa fixa. O que interessa, como eu disse, é que ele é fixo. E é essa a informação relevante para nós. Agora, por que é tão importante administrar e dominar o custo fixo? Porque é dele que a gente vai obter a informação para chegar numa um outro indicador importante para a nossa empresa, que é o ponto de equilíbrio. O quanto que a gente tem que faturar de forma bruta, de lucro bruto, para atingir o ponto de equilíbrio. E aí, a partir daquele momento, no mês, é a virada onde eu começo a ter lucro. Então, é importante isso. Depois, se vocês precisarem, já até comenta aqui no vídeo que você gostaria de ver um vídeo de como colocar o ponto de equilíbrio aí na sua empresa, implantar isso que eu auxilio, tá? Eu faço um conteúdo específico para isso. Mas para nós, a informação do fixo vai ser vital, porque é dela que extrai. Então, por exemplo, você pode ter um faturamento mensal de R$100 mil, por exemplo. E aí eu te pergunto, qual que é a tua margem bruta? Tua margem bruta é o valor que você vendeu, 100 mil, menos o teu custo variável, nós apuramos isso lá no vídeo que eu falei para vocês, menos a sua despesa variável e vai te dar o teu lucro bruto. Então, a margem bruta ali é o percentual, né, calculado em função desse valor bruto pelo total. Então, ali eu tenho meu lucro bruto. Agora, aquele lucro bruto
o porquê que ele ainda não é a grana efetivamente que eu posso pôr no bolso? Porque eu vou ter minhas despesas, meus custos fixos para pagar. Então, daquele lucro bruto, eu ainda tenho que pagar o aluguel, a folha de pagamento, a energia elétrica, o telefone, e aí sim vai dar o lucro da empresa. Então, em administração de empresa, existe um relatório específico chamado demonstrativo do resultado do exercício, onde a gente faz exatamente essa conta. Também vou fazer um conteúdo específico porque esse relatório é muito importante para gerir a empresa. Mas no dia que a gente chegar nesse relatório, nós precisamos saber disso aqui, ó, do que é fixo. Bom, e como chegar nisso? A primeira coisa é ter os dados planilhados, ou seja, aquilo que executou no mês eu lancei numa planilha e essas informações estão aqui totalmente organizadas para a gente poder utilizar. Nós vamos tirar 2 benefícios grandes desses lançamentos organizados. O primeiro deles é este. Aqui estão todos os nossos valores organizados devidamente por plano de contas, onde nós temos a grandeza de valores organizadas assim, mês a mês, para a gente acompanhar. Então, o primeiro benefício, e ao meu ver muito importante, vou contar uma história para vocês. Uma vez eu fui chamado para ser, não lembro nem o nome, mas era tesoureiro, alguma coisa assim do condomínio onde eu moro. E aí eu cheguei lá, falei assim, não, peraí, eu faço administração de empresa, pô, tranquilo, chego lá, vou ver esses números aqui, já vejo rapidinho como é que está a saúde do condomínio. Cheguei lá e falei, olha, eu gostaria de fazer a auditoria para eu poder verificar as informações. A pessoa falou assim, pois não, aqui estão as caixas de documento. Falei, não, você está de brincadeira, você acha que eu vou pegar caixas de documento e ficar lendo documento um por um? Não é assim. Eu quero o relatório de fluxo de caixa organizado mês a mês. Por quê? Veja só nessa planilha. Quando eu olho a despesa de água, eu vejo lá R$ 264. O que eu faço? Vou lá na minha pastinha, onde estão os arquivos do mês de janeiro, que eu estou aqui no mês de janeiro, verificando água. E verifico o recibo de pagamento referente à água. Confiro se está em R$ 264. Se está em R$ 264, perfeito. Já atendeu a informação. Eu tenho um documento fiscal provando que isso está em R$ 264, que a minha pessoa do financeiro fez a atividade dela, organizou e o valor está batendo. Faço a mesma coisa para os outros elementos, né? Então, por exemplo, eu venho aqui e confiro do mesmo jeito a energia. Confiro o aluguel, o recibo do aluguel do escritório, se está nesse valor 2.115, devidamente organizado. Então, perceba que eu vou elemento a elemento das minhas despesas, conferindo isso. Mas eu vou fazer isso todo mês? Não preciso, porque no mês seguinte, olha só, eu tive uma variação aqui de água. 264 para 285. Normalmente, essa lista aqui tende a ser longa. Ela não é curta, como nós estamos vendo aqui nesse relatório. Então, eu não posso ficar todo mês gastando horas para verificar isso. Eu tenho que usar o meu tempo em outras atividades mais elementares, que me geram mais valor dentro da empresa. Por isso que eu tenho que ter isso planilhado. Ou seja, uma vez que eu vi o valor, no mês seguinte eu apenas observo o quanto que ele variou em relação ao mês anterior. E aí, se houve uma variação brusca, então eu volto a examinar o documento. Se não, eu só vou voltar a examinar esse documento para efeito de auditoria, de forma aleatória, nos meses seguintes, eu vou lá e vou conferir se aquilo está organizado na parte física, se está devidamente lançado. Mas perceba que do valor está correto, ou seja, R$ 264 para 285 de água, ok, alguma coisa que gastou a mais, alguma coisa que lavou, mas está dentro do padrão. Perceba que nisso eu já ganhei horas ali de trabalho e tenho a informação, a empresa na mão. Agora vamos ver outro benefício que a gente tem com essa informação nesse formato. Vamos ver nosso aluguel. Veja, aqui no aluguel, então eu faço a conferência aqui. Legal, paguei R$ 2.600. O recibo está lá, está organizado, é o valor planejado? Sim, são. São R$ 2.600, devidamente organizado, o pagamento para a imobiliária, etc. E aí eu começo a acompanhar.
Estou no mês de dezembro, fechando os dados, né? Já comecei dezembro, eu peguei os dados até novembro e começo a olhar. Então perceba que está vindo aqui, ó, 2.600, 2.600, 2.600, 2.600, de repente 3.715. Poxa, essa informação aqui é muito importante. Se eu estivesse no mês de outubro validando, eu já ia ver, opa, o que aconteceu aqui com o aluguel? Vou lá na pasta e vou ver, opa, realmente o recibo é R$ 3.175. Aconteceu um reajuste de aluguel, está dentro do combinado? Ah, eu lembro, eu fiz essa negociação, tá ok ou não, ou simplesmente eles aumentaram de forma arbitrária e me passaram essa informação. Então, veja só, que como eu vou acompanhando e essas informações, essas colunas aqui vão crescendo mês a mês, né? Vão acontecendo, vão sendo executadas de forma recíproca com o que vai sendo lançado no financeiro, então eu pegaria rapidamente essa informação e poderia ligar lá e falar assim, olha, o meu funcionário fez o pagamento para vocês de R$ 3.175, mas eu achei o aumento abusivo. Está muito alto em relação ao que a gente estava pagando. Então, poderia rapidamente agir sobre isso. Então, perceba que essa informação de comparativo mês a mês é o que é importante para eu ter uma visão macro. É isso que eu queria quando eu fui auditar ou fazer a conferência do condomínio. Eu quero os dados um ao lado do outro, porque ao eu ver a variação, eu vou lá verificar o documento. Por exemplo, ó, estou vendo a manutenção do elevador, vem lá, R$3.000, 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 de repente R$8.000. Poxa, de 3 para 8, o que aconteceu? Então você vai lá na nota fiscal e vai olhar. O que é? Olha, não, está aqui. Serviço de manutenção, 3.000. Compra do leitor de sensor do andar número tal, R$5.000. Ah, tá. Então vamos ver aqui a nota fiscal. R$5.000 de compra do equipamento. Justificou. Então, veja, eu atuo em cima de números e não em cima de uma caixa cheia de documentos, onde, obviamente, eu não vou conseguir variar isso. Então, se na sua empresa você está simplesmente organizando o teu financeiro com uma caixa de documento, veja que essa transformação que você pode pôr na tua empresa é simples de aplicar. Basta que você, ao lançar na tua planilha, organize em função daquele plano de contas que nós vimos na aula 1 do fluxo de caixa. Vamos seguir vendo mais informações sobre o planilhar, o quanto que a gente consegue extrair de conhecimento dele. Veja, aqui eu tenho uma outra informação, que é a aquisição, a compra de equipamentos. Então, eu comprei o equipamento, olha só, no mês de maio. Nos outros meses eu não comprei equipamento. Depois eu passei e voltei a comprar equipamento em outubro. E depois em novembro, uma compra grande de equipamento aqui. Então perceba que eu consigo rapidamente ter e recordar aquilo que nós gerimos na empresa em relação a investimento, em que meses que nós fizemos as informações, né? E se, por exemplo, eu tivesse comprado isso aqui parcelado, talvez eu veria esse valor estendendo nos próximos meses. Então este é outro grande benefício. E aí, outro conteúdo que nós vamos chegar aqui é no resultado do mês. Então, se eu pego as minhas receitas, como nós estamos vendo aqui na planilha em azul, veja, azul são as nossas receitas, vermelho as nossas despesas. O que acontece? Eu pego o valor da receita menos as despesas, aqui embaixo eu tenho o resultado do mês. Então nós vemos aqui no mês de janeiro, negativo. Vamos avaliar o porquê? Note que eu tive uma venda de R$38.000, na realidade não uma, mas a soma de todas as minhas vendas aqui resultaram em R$39.000 aqui aproximadamente. Porém, ela é bem aquém da nossa média. Então nós temos uma característica de sazonalidade. Em janeiro eu não consigo faturar muito, ou foi férias coletiva, né? Porém, as minhas despesas fixas continuaram acontecendo. Eu tive que pagar aluguel do mesmo jeito, eu tive que pagar folha, internet, todos esses itens eu vim realizando pagamento. Então, neste mês, eu fechei no prejuízo. Eu tive aqui 11.000 de déficit no meu trabalho.
Mês de fevereiro já mudou o cenário. Eu voltei a faturar aproximadamente aquilo que a gente tem de histórico de média e ainda fiz um serviço aqui. Então eu somei essas duas receitas e aí eu continuei pagando os meus custos fixos. Note que nesse mês agora a gente já passa para um cenário de positivo, ou seja, aqui eu já identifiquei o lucro, né? Perceba que com essas informações em tela, não está mais na sua cabeça fazer isso, está no número. Então eu consigo extrair rapidamente a sazonalidade, a diferença de valores de um mês para o outro, acompanhar o crescimento ou decréscimo do faturamento e de outras despesas. Isto é igual dirigir um carro. Eu não imagino fazer uma viagem sem um indicador de combustível no meu carro, indicador de velocidade, de temperatura. Esses itens são fundamentais para que eu conduza o veículo. A mesma coisa é no ambiente de empresa. Sem números como esse que transformam informações em conhecimento, ou seja, o nosso painel do carro com informações para que eu leia isso e domine o que está acontecendo na empresa, eu não tenho a empresa na mão. Isso fica somente no achismo, né? O quanto é que está dando? Está dando lucro, mas o quanto? Aonde que eu estou? Que jeito que está? Está crescendo? Qual que é a minha sazonalidade? Isso tudo eu posso até saber. De repente eu sou um empresário que tenho todo o domínio da empresa ali porque eu atuo em todas as áreas, eu sei disso. Mas lembre, você vai saber de cabeça, mas não vai conseguir delegar isso para outra pessoa. Agora, quando você começa a colocar isso em organização como essa, aí sim você passa a ter esse velocímetro, esse relógio que te dá números valiosos para você ter conhecimento em função das informações que estão arquivadas. Vamos seguir agora vendo outra característica que a gente pode extrair dessa planilha. Veja que aqui no mês de dezembro nós só temos lançado a folha de pagamento aqui, né? Então nós temos aqui a folha de pagamento lançada, mas não tenho ainda as outras informações. Observe que com isso eu consigo conferir o trabalho da pessoa do financeiro. Por quê? Se hoje é dia 2 de dezembro, dia 3 de dezembro, ela pode ter lançado a folha de pagamento já, mas ainda é começo do mês, eu não realizei as outras coisas, então tá certo. Só que se eu estou no dia 15, 16 de dezembro, eu já sei que o serviço dela está atrasado. Por quê? Não é possível que no dia 16 ainda eu não tenha os lançamentos das minhas vendas, ou seja, eu tenho ali uma outra informação no meu painel de carro dizendo com uma luzinha acesa ali, olha, atenção, alguém não está fazendo a atividade. Então eu preciso saber o que é que aconteceu. Então vou atrás e vou chamar a pessoa responsável, olha, por que está esse cenário? Agora, por outro lado, a mesma planilha na data do dia 1º, no dia 2, está completamente normal. Eu não preciso nem chamar a pessoa para prestar conta. Mas, novamente, eu trabalho com isso, convertendo essa informação em conhecimento. Então perceba o quanto que é importante você criar essa informação para você dominar as tuas despesas aí, né? Então o primeiro indicador é esse. Agora vamos para o número 2. A segunda indicação de informação transformada em conhecimento. Venha comigo. Aqui na planilha, nós organizamos, depois, se vocês quiserem, coloquem aqui no comentário, aqui embaixo, que gostaria da planilha, que eu faço um envio para vocês, ok? Então, nesse cenário aqui, eu estou vendo a informação em função do plano de contas. Mas o que eu preciso aqui para gerir naquela informação de custo e despesa fixa que a gente estava trabalhando? Note que aqui no plano de contas, aqui no plano de contas, eu vou ter a lista das despesas, aonde que vai acontecer, só que eu tenho classificado se isso é uma receita, despesa fixa, custo fixo, custo variável, tá? Entendeu? Então, em função de tudo que a gente veio observando no decorrer desses vídeos, agora a gente tem essa informação para transformar em conhecimento. De que forma? Então, voltamos aqui ao nosso relatório de conhecimento e nós vamos utilizar um recurso do Excel muito interessante, que é assim. Eu vou remover daqui a conta orçamentária
que é a descrição, e vou arrastar para cá a classificação. E olha só que legal que ele fez. Ele já organizou agora todo o nosso lançamento em termos de custo fixo, despesa fixa e receita. Bom, eu quero ver as minhas informações então do que é fixo. Eu vou pegar aqui custo fixo, despesa fixa e dar um OK. Bom, estes valores são as informações que eu tenho lançado. Agora vejamos como transformar esses dados, essa informação em conhecimento. Observem aqui a evolução desses custos e despesas fixas, ambos somados, para que a gente possa ter a informação. Veja, temos aqui 51 mil, 49, 47, opa, dentro do padrão. 98 mil, nós tivemos um salto aqui. O que aconteceu? Depois voltou para 54, 55, 78, 38, 65, opa, 151 mil. O que aconteceu aqui? Então, perceba que há uma informação interessante aqui para a gente apurar. Esta informação é muito relevante. Porque se nós saímos numa despesa de 50 mil para 150, nós praticamente triplicamos isso no final do ano. O que aconteceu que eu comecei com 50 mil e estou terminando com 150? Será que está correto isso? Vamos verificar. Então, novamente, agora com as informações na mão, eu vou fazer essa análise. Eu já sei aqui, você também já sabe que nós fizemos aquela compra de material, né, de equipamentos, e tem grande chance de ser isso. Por quê? Foi no mês de novembro que nós fizemos a compra. Vamos verificar se é realmente isso? O que nós podemos fazer? Pegar simplesmente agora a conta orçamentária, né, e colocar ela aqui debaixo. Então nós vamos ter aqui, olha só, dentro dos meus custos fixos, exatamente nós estamos com compra de equipamentos. Então, esse cenário de compra de equipamento está errado, porque não é custo fixo compra de equipamento. Eu não vou abater isso aqui não vai entrar no meu relatório como uma despesa que eu tenho que ter lucro bruto para poder comprar equipamento. Nada disso. Custo fixo, lembra, são aquelas coisas que eu viro o mês e eu já estou devendo. A compra de equipamento é um investimento, é um patrimônio da empresa. Eu estive num cenário, então, se eu sou o dono dessa empresa, o que aconteceu? Eu vim durante o ano conseguindo bons resultados e decidir fazer, por exemplo, aqui no meio do ano, eu fui lá em maio e falei, olha, eu vou comprar uma máquina. Comprei. E comecei, a partir daquela máquina, a ter novas receitas. Falei, poxa, esse mercado é bom, eu consigo alcançar novos horizontes aqui com ele. Eu vou investir novamente. Fui em novembro e fiz a compra de um novo equipamento. Mas não significa que isso vai para o meu custo fixo, de forma alguma. Isso foi um investimento. Então, vamos verificar agora. Nesse caso, a gente chamaria a pessoa e iria explicar para ela. Falar assim, olha, como é que você lançou a compra do equipamento? Não, senhor Matheus, olha, eu vim aqui, cliquei, lancei e marquei aqui, compra de equipamentos. Vamos avaliar o que é, então, que está acontecendo. Nessa compra de equipamentos, nós temos uma classificação indicando errado. Por quê? A hora que a gente vier observar aqui, ó, compra de equipamentos está como custo fixo e não é. Esse cara, ele é um investimento, então nós vamos colocar ele aqui como patrimônio. Veja só, ao fazer essa ação e retornar aqui, eu vou mandar o Excel atualizar isso aqui. Então, quando ele atualiza, opa, agora já sumiu. Perceba que nós não temos mais esta informação do compra de equipamentos. E voltamos a ter a nossa despesa fixa e custo fixo dentro do esperado. A não ser no mês de aqui agosto, né, que nós tivemos uma diferença. E aí a gente consegue verificar o que é. Aqui está lançado, poxa, compra de matéria-prima. Não, compra de matéria-prima está errado, não é custo fixo. Isso aqui não tem nada a ver, classifiquei errado.
Veja que eu não vou precisar mudar nada do lançamento do meu operador. Basta que eu volte aqui e vou pegar a minha compra de matéria-prima, que está como custo fixo, e classificar corretamente, que é custo variável. Vamos retornar aqui ao relatório e mandar atualizar. Então agora a minha despesa fixa e o meu custo fixo já está dentro do esperado. E eu consegui realmente extrair desse velocímetro agora uma série de coisas que eu poderia estar de forma equivocada apurando. Agora sim, eu tenho meu custo fixo e minha despesa fixa num valor que está dentro de um desvio normal de um mês para o outro, ou seja, uma pequena variação. Esse mês eu comprei mais material de limpeza, nesse mês aqui teve uma despesa maior com um equipamento de informática que queimou, de repente, mas é tudo custo fixo dentro do esperado. Então, o que eu faço agora? Agora que está normalizado, ou seja, que eu já tenho esse conhecimento mesmo, que o meu valor está girando ali na média de 35, 40, 37 mil ali, que eu tenho essa informação aferida, eu vou começar a pegar o restante da informação. Esse restante da informação vai vir deste valor total aqui, olha só. Quando eu fechar o mês com todos os lançamentos, ou eu posso fazer isso acumulado até aqui, olha, no caso aqui no Excel, ele vai me mostrar, eu tenho um acumulado de despesa fixa de 391 mil. Agora, esses 391 mil refere-se apenas até o mês de novembro. O correto que é eu esperar o lançamento do mês de dezembro, né, e fazer uma conta. Olha, como é que nós vamos trabalhar no ano que vem com relação ao markup, quando ele pergunta lá para mim que eu tenho que incluir no markup o quanto que é o meu custo fixo. Então eu vou pegar o lançamento de todos esses meses, eu vou pegar aqui, agora nós vamos fazer a seguinte conta. Supondo que eu já tenha todo lançado aqui, ok? Então nós vamos basicamente falar, olha, eu tenho esses 433 mil aqui dividido por 12. Então, eu tenho R$ 36.086 de despesa e custo fixo mensal, né? E aí eu vou pegar outra informação que é importante para isso, que é o caso da nossa venda, o quanto que isso corresponde da nossa venda. Para isso, eu volto aqui e coloco aqui as nossas receitas, olha só. Então, agora em termos de receita, nós temos aqui acumulado, né? Todos os meses aqui, perfeito? R$ 1.187.680. Então, quando eu pegar essa informação de total aqui do ano de despesas, custo fixo, se eu somar esses dois itens aqui, olha só, 433 mil. Eu pegando aqui o valor que eu tenho de receita, vamos formatar aqui em reais para ficar fácil, né? O que nós vamos ter aqui nesse cenário? Deixa eu ocultar esse campinho, legal. Então nós vamos fazer assim, ó, isso aqui dividido por isso aqui. Aqui vai estar em percentual negativo, não tem problema. Mas eu sei agora que eu tenho 36% de custo fixo. Junto com a despesa fixa. Ou seja, eu tenho, somando esses dois valores, 36% lá no meu markup. Quando eu vou colocar a definição do preço, o que eu faço? Eu projeto os 36%. Então eu jogo 36% e aí no meu markup eu já começo a ter a informação. E aí, com esta informação de 36%, o que nós temos aqui? Aquela planilha que nós fizemos, eu vou ver se eu consigo deixar o card aqui também, onde você consegue obter essa planilha. No nosso construtor de markup, agora nós vamos ter lá a seguinte informação, olha lá. O imposto, quanto que eu estou pagando do Simples Nacional, taxa do cartão, comissão de vendedor, etc., que está me dando um markup de 1,72. Mas eu preciso colocar quem aqui agora, olha, qual que é o meu custo de despesa fixa. E aí o meu markup
mudou para 4,51, porque eu estou prevendo uma margem de 20% de lucro. Então, uma mercadoria que me custa R$1.000, aqui nesse caso, eu tenho que vender ela por R$ 4.516. Então, eu fabriquei o produto, está tudo pronto lá para eu vender. Se eu for fazer nesse cenário aqui, eu preciso de R$ 4.516 na venda para que eu pague todas as minhas contas e me sobre 20% no final do trabalho, ok? Então, esta informação é importante. Obviamente que aqui na prática a gente acaba não tendo essa margem de 20%, né? Então, você vai ter aí 5, 7, que vai dar esses números mais próximos da realidade aqui, uma vez que a gente pode trabalhar no nosso custo, mas o preço de venda quem faz é o mercado. Então, esta informação é muito importante para você confeccionar o teu custo, para você poder formar a gerência da tua empresa, para você ter as informações na mão. É assim que você pega dados do teu financeiro e transforma isso em conhecimento para você dominar o teu custo fixo e a despesa fixa. Veja que a gente observou o nosso custo fixo e despesa fixa, nós conseguimos pegar variações, nós conseguimos pegar aqui classificações erradas, matéria-prima estava sendo alocada errado. Perceba que isso só é feito realmente com informação e observando as informações de forma organizada, como é o nosso caso, na planilha que vai mês a mês e também na comparação dos custos fixos mês a mês para a gente chegar no percentual total que a gente deve utilizar para a confecção do nosso preço de venda. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, é um conteúdo vasto. Peço que coloquem aqui os seus comentários para que eu possa produzir mais vídeos similares a esse ou explicando com mais detalhes algum desses passos que nós realizamos aqui hoje. Conto com vocês, peço ajuda para nortear aqui como que a gente vai seguir. Não deixe de se inscrever no canal e principalmente nos seguir também nas redes sociais, porque lá a gente coloca pequenas pílulas de informação e de conhecimento diariamente para vocês.